Welcome to Teacher Talks. Eu sou o Vini. Eu sou o Luiz. And this is our show. Welcome to it. O que a gente vai falar hoje, Luiz? Bom, acho que hoje seria legal a gente começar falando de pronúncia. Pronúncia. Especificamente de diferentes pronúncias da língua inglesa e como que varia de acordo com onde você está, com quem que você está falando e que tipo de coisa estranha para um falante não nativo pode acontecer, né? Exatamente, gente. Então, a gente tem essa cultura aqui no Brasil de normalmente nas escolas a gente aprender mais o inglês americano. Mas é óbvio que existem outras pronúncias nesse mundão aí afora, né? A gente pode começar falando dos países falantes de língua inglesa, né? Então a gente tem aí Canadá, Nova Zelândia, o que mais, Luiz? Austrália, Reino Unido. Então, e vários outros países também, na África, por exemplo, né? A gente tem África do Sul. África do Sul, né? Aham. E cada um desses países tem aí a sua pronúncia, né, específica, né, e o seu, como é que fala? Não é apenas a questão de pronúncia, é tudo. Tem até o, como é que fala? Vocabulário, tudo. Mas o charme também, né? O charme de cada pronúncia ali, né? Com certeza. E então, assim, eu acho que é muito importante a gente abordar esse assunto, né? Infelizmente, a gente tem essa cultura, né? De aprender mais o inglês americano aqui no Brasil. Eu sou prova disso. O meu inglês também. bem americanizado. Eu também. Né? Claro que também foi questão aí by chance, né? Foi meio que por acaso que eu acabei, né, indo mais pro lado americano. Eu acho que essa é uma tendência para quem está aprendendo inglês, não só aqui no Brasil, mas também no resto do mundo. Aliás, pelo menos talvez fora da Europa, porque lá na Europa eles têm mais uma proximidade geográfica e cultural do Reino Unido. Mas, pelo menos assim, a meu ver, o resto do mundo vai ter uma tendência a se aproximar mais do inglês americano, por causa simplesmente da quantidade de material que está disponível. Exatamente. Então, a gente tende a absorver a pronúncia, o jeito de falar do meio no qual a gente está incluso. É assim que se forma um sotaque aqui no Brasil mesmo. Com certeza. Então, eu tenho um sotaque que é meio carioca, porque eu nasci lá, então a porta ainda está aberta, mas eu cresci aqui em Curitiba. Então, eu falo na pasta de dente, né? O meu S parece de curitibano, mas o meu R é de carioca. Por quê? Porque eu nasci e me criei nesses dois ambientes. E o mesmo acontece quando você está sendo exposto aos materiais que você vai usar para aprender inglês. Com certeza. Você tem lá o material da escola, que já tem uma tendência a ser um inglês mais americanizado, e daí você chega em casa e vai assistir Friends, que é uma série americana. Exato. Então a gente pode dizer que isso é por conta de todo o material cultural que a gente acaba absorvendo aqui, que muito vem dos Estados Unidos, né? Hollywood já é um exemplo, cara, tipo, a maioria dos filmes que você vai assistir em casa vai ser americano. Com certeza. A indústria cultural, a indústria cinematográfica, musical, é muito centrada nos Estados Unidos. Então, a tendência é que a gente, pelo menos assim, na minha experiência, vendo as pessoas que aprenderam a falar inglês no mesmo ambiente que eu me criei, a maior parte desse pessoal, não diria nem a maior parte, diria todo mundo, na realidade, tem uma tendência a ter uma pronúncia, uma escolha de vocabulário, uma maneira de falar que é mais americanizada. Sim, com certeza. A gente podia pegar alguma palavra e falar um pouquinho aqui, podia explorar um pouco das diferentes pronúncias. Tem uma palavra assim que a gente podia pegar para falar e para ver essas diferenças. Uma coisa que me vem em mente sempre que eu penso em dialeto local, em maneira de falar que é mais característica de um determinado lugar, é thanks. Porque assim, thanks é universal, né? Mas eu me lembro que eu estranhei muito quando eu estava morando na Nova Zelândia, com o fato de que eles não é um pouco raro, na realidade, ver eles falarem thanks, assim. Geralmente é cheers. Cheers. E se escreve... Um americano falaria cheers. Com aquele R ali, né? Cheers. Mas lá tem não só a pronúncia, que de cheers vira cheers.
aquele assim. Como também tem o fato de que ela está substituindo a palavra thanks, que é uma palavra tão corriqueira que para mim já era assumido que todo mundo ia falar sempre assim, né? Tem uma outra palavra também, que a gente tem um amigo aqui, né, da Nova Zelândia. Exatamente. Né? E teve um dia que ele soltou uma palavra, a palavra tears, que no inglês americano é tears, né, você puxa mais o R. Ele falou tears. Tears. Dude, cara, eu não peguei assim na hora, tipo, e eu tenho um hard time trying to understand him sometimes. It's really, like, for me, it's really difficult. É bem difícil às vezes. E ele soltou essa, cara, tipo, acho que foi até a nossa querida amiga Bianca, que já tá acostumada a falar com ele bastante. Tears, Vini. Of course. Tem que fazer a tradução, né? Eu acho que a gente dá para linkar com o nosso próximo tópico aqui. Não se preocupe se você não consegue entender uma pronúncia diferente daquela que você aprendeu. Não, com certeza. Porque assim como a gente tem às vezes dificuldade de entender quando, sei lá, uma pessoa do sul vai lá para o Nordeste, uma pessoa do Nordeste vem aqui para o sul, às vezes tem dificuldade no começo de entender o que as pessoas ao redor estão falando. Sim. É a mesma língua, é português. Mas essa cor local, essa maneira de falar, esse sotaque, escolha de palavras, ela varia a ponto da pessoa sentir que está falando com um falante de outro idioma. Então, é uma coisa que leva tempo. Você, quando chegou na Nova Zelândia, eu apanhei. Você apanhou? Eu apanhei. Eu cheguei lá, eu fui lá com uma bolsa de estudos. Então, para conseguir essa bolsa de estudos, eu já precisava falar inglês. Então, não foi por falta de conhecimento no idioma, eu já era falante fluente quando fui para lá. Só que daí eu desembarquei do avião e falando com o rapaz lá na alfândega, eu pensei, olha só, eu não sou fluente. Cara, exato, Foi gente. a primeira coisa que me veio na cabeça, assim, não, eu não sei falar inglês, mas aí, assim, na primeira semana foi complicado. Até eu ia numa loja e daí a pessoa chegava e falava, me oferecia lá o produto e eu, tá, mas o que essa pessoa tá falando? O que essa pessoa tá falando para mim? Aí, com o tempo, eu fui me acostumando. É uma questão de hábito, uma questão de exposição, é uma questão de você ir adaptando a sua maneira de perceber aquilo, né? Então, isso eu acho que é importante a gente, né, falar para os nossos alunos aí da Fluency Academy que estão assistindo, o pessoal que ainda não é aluno, não se preocupe se isso acontecer com você, porque isso vai acontecer, né? Se você for para um país diferente dos Estados Unidos. Provavelmente isso vai acontecer com você. Então, não desanime, né? Eu tive essa experiência também. Quando eu fui... a última vez que eu fui para Los Angeles, eu fiz amizade com um australiano. E hoje nós somos amigos. Até hoje, assim. E, cara, para mim foi muito difícil no começo entender ele. Tipo... E ele gosta de falar sobre política, né? E, cara, a gente sentava para conversar. No começo foi muito difícil, mas depois de uma semana eu já tava... Já se adaptou. Porque o meu inglês, eu aprendi inglês americano, né? E é engraçado que, assim, a gente tá... Agora para pensar aqui, a gente tá aqui falando de inglês americano. De ingleses americanizados que a gente fala, né? Mas o que é inglês americano, né? Porque é igual falar português brasileiro. O que é português brasileiro? É o português que o pessoal fala em Santa Catarina, o português que o pessoal fala no Rio, em Pernambuco. Então, mesmo assim, mesmo a gente estando confiante, assim, do tipo, eu aprendi desde o começo com inglês americano. Aí você vai lá para o sul dos Estados Unidos. Cara, total. E aí? Isso é uma boa provocação, assim, porque a gente tende a repetir esses termos diariamente, né? Isso é uma boa colocação mesmo, eu não havia pensado, porque realmente, se você vai... Eu acho que talvez eu não entenda nada mesmo, né? Né? Tipo, e isso acontece também, né? Como você falou, acontece aqui no Brasil, né? O pessoal fala às vezes muito rápido, eu sou uma pessoa que fala rápido. Né? Às vezes eu acabo atropelando muitas coisas, então tem que tomar cuidado com isso. Muito bem. Outro ponto importante também que eu acho que a gente tem que abordar aqui é a variação de vocabulário, né? Por exemplo, a gente sabe que na Inglaterra o pessoal usa mais a palavra lift para elevador do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente usa elevator. Né? Não quer dizer que não usem, né, lift nos Estados Unidos, mas
Normalmente é assim que rola, né? Então, a gente sabe que também vai rolar essas variações de vocabulário, né? Algumas palavras que são mais usadas lá na Nova Zelândia ou na Inglaterra são menos usadas nos Estados Unidos, são menos usadas nos Estados Unidos. Então, tem isso também, né? Com certeza, tem toda uma influência local nisso. Eu me lembro que a primeira vez que entrei no mercado, eu fui na seção lá de hortifruti, eu estava procurando berinjela. E daí eu olhei assim por cima, olhando as placas assim, né, procurando, cadê eggplant? Eggplant, where's the eggplant? Mas daí eu olhei assim, um pouquinho mais de cuidado, tá ali a berinjela. Eu cheguei lá, tava escrito aubergine. Tem. Cara, E deu, você não conhecia. que isso, né? Então, tem toda essa variação, tem coisinhas assim, sabe? Coisas, parece bobeira, mas para quem tá se acostumando ainda, gera um pouquinho de confusão, Com certeza. assim. Então, eu me lembro também que sempre me chamava atenção uma coisa que é mais uma interjeição, assim, não é realmente uma coisa, né? É que lá na Nova Zelândia eles têm uma coisa assim, assim como a gente diz, né, no final de uma frase, eles dizem, ai? Tipo Sim. Então, o Finn faz isso bastante. o Finn fez isso, já reparou? Nossa. Então é bem típico de neozelandês isso, né? Então junta lá a diferença de pronúncia, mais esses pequenos detalhes, assim. Canadense faz isso também, né? Não tem? Canadense também, alguma coisa do tipo. Não sei lá, alguma coisa do tipo, Rola isso também, verdade. Então, se um neozelandês comer lá uma aubergine e tiver realmente muito boa, ele vai dizer, it's bloody good, Nossa, então, it's bloody good, e provavelmente, assim, se você ouvir isso pela primeira vez, você não vai entender, né? Hã? Que? Exatamente. Né? Aí depois de um tempo você vai se adaptando com isso, né? Com Vai certeza. adicionando como um item de vocabulário qualquer, né? Porque isso no fim das contas, vocabulário, né? Essas maneiras, assim. Uma outra coisa gente, que a gente pode falar também é ortografia, né? Spelling. Vai mudar um pouco algumas palavras, né? Do inglês britânico pro americano, né? Como, por exemplo, colors, né? A gente tem, essa aí é a clássica, né? Que no americano você não tem U, né? No britânico você tem a letra U, né? No color. Color que você tem no britânico C-O-L-O-U-R e no americano é C-O-L-O-R. Então outra coisa. E a pronúncia tem a diferença lá, né? Do R, mas tecnicamente é a mesma. A hora é a mesma. Não é porque o britânico ele não fala collower ou algo assim. É apenas a grafia. Outra palavrinha também, round e around, né? Que tipo, né? O americano usa mais around, né? E o britânico mais round, né? Então são variações que acontecem, né? Vai acontecer, gente, mas let's wrap it up aqui. Vamos dar uma resumida em todos esses assuntos que a gente falou aqui agora. O intuito desse vídeo aqui, na verdade, é encorajar vocês aí, alunos, né? Alunos da Fluency Academy ou os alunos que não são ainda da Fluency Academy, mas que virão a ser um dia, né? Encorajar vocês que não se preocupe com isso, tá? Isso não quer dizer que você não é fluente em inglês ou que você não fez né, que você não está entendendo ou você não fala bem, tá? Então, assim, é mais um vídeo para encorajar vocês mesmo. Lembrar que faz parte da aventura você se adaptar a esse tipo de coisa. Acho que isso é uma palavra legal, né? Curtir essa aventura que é aprender uma língua nova e saber que a gente tem esses sabores diferentes dentro da língua inglesa. São vários flavors que você pode ir, né? Obviamente você vai pender para um lado, né? Porque você vai se sentir talvez mais fácil falar desse jeito. Experiência, né? Depende de como que você aprendeu, né? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, mas é sempre desafiador, é sempre muito interessante e é enriquecedor. Você, através da língua, você descobrir mais sobre os povos que falam essa língua, né? Sim, então é bem interessante isso. Eu acho que isso foi a melhor parte de eu ter viajado, ficado fora, foi conhecer
ter essa experiência, né? Com certeza, acho que é a dica também que eu dou para todos os alunos que estão aprendendo inglês. Guarde um dinheiro para poder viajar, para você ter essa experiência de se testar lá fora. É muito importante para qualquer aluno de línguas, não é? Então, gente, thank you so much for watching. Não esqueça aí de se inscrever no canal e também ativar o sininho, comentar se tem alguma coisa que vocês gostariam que a gente falasse nos próximos vídeos. E se tiver alguma pergunta, é só colocar aqui embaixo. Valeu! Cheers!